Olá, prezados alunos e alunas, voltamos para nosso quarto módulo, nosso quarto encontro de recursos e processo penal, recursos no processo penal, é isso aí. Meu nome é Simone Savazone, me encontrem também nas redes sociais e aí nós vamos aí conversando um pouquinho sobre recursos, né? A gente parou aqui em que eu trago algumas hipóteses especiais de recursos, né? E aqui eu gostaria de falar e ressaltar para vocês, eu tenho no 598 do Código de Processo Penal a possibilidade de recurso nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do Juiz Sergado, se a sentença não for interposta à apelação pelo Ministério Público, eu tenho a possibilidade, então, do ofendido, ou se ele já tiver sido morto, não for um caso de tentativa, do cônjuge ascendente, descendente ou irmãos, poder fazer este recurso. Então, se o MP não recorrer no Tribunal do Júri, eu tenho a possibilidade dos irmãos recorrerem no Tribunal do Júri. Tenho também o habeas corpus, que tem a legitimidade total, todo mundo, qualquer um pode interpor o habeas corpus, tanto é que a gente vai nos presídios e os presos falam, nossa doutora, tem um recursista aqui, né? E também da decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral dos jurados, cabe o recurso, qualquer um do povo pode recorrer com recurso em sentido estrito. São algumas hipóteses interessantes e legais. E também no caso do juiz que decreta a quebra ou a perda da fiança prestada por terceiro, aquele que prestou, né, o que perdeu, porque eu dei uma fiança em nome do meu irmão, em nome do meu cunhado, do meu enteado, aquele que perde a fiança em prol do Estado, né, do governo, pode então recorrer. Bom, pressuposto de legitimidade, eu passo isso e eu vou para o interesse. O interesse em recorrer, né? Por que eu tenho que ter interesse? Porque eu tenho que querer a reforma da decisão, porque se eu quiser manter a decisão, eu não preciso recorrer. Então, a ideia de interesse está sempre ligada à sucumbência, e é um prejuízo que houve. Ainda que esse prejuízo, senhores, seja, por exemplo, pena de multa. Eu tenho muitos recursos que é do valor da pena de multa, até para não cavar uma prescrição, tá? Então, eu tenho a sucumbência. O órgão ministerial, ele tem algumas regras próprias e ele pode, que muitos me perguntam, recorrer quando houver, por exemplo, absolvição. Ah, mas professor, quando houver condenação. Por quê? Porque o Ministério Público ele não está atrelado a querer sempre condenar o réu, né? E também quando for um réu, quando houver um querelado, né, se houver recurso idêntico por parte da defesa, aquele que for interposto pelo Ministério Público ficará prejudicado. Ele pode recorrer na ação penal privada, que é aquela interposta pelo particular, em prol do querelante, o querelante é o autor e o querelado é o réu, vamos colocar assim, ele pode. E por quê? Porque o autor, que é o querelante, ele pode deixar de lado e o MP pode tomar a ação e propor um recurso. Uma outra observação, eu tenho dois réus numa ação. Um dos réus não pode recorrer para condenar o outro que foi absolvido. Então, por exemplo, eu e meu comparsa. O meu comparsa foi absolvido e eu fui condenado. Eu não posso recorrer para condenar, né, para pedir a condenação daquele que foi absolvido. Isso não é cabível. E outra coisa, que já foi bastante discutido, cabe o pedido por parte do Ministério Público, cabe o pedido de absolvição? Cabe o pedido de absolvição. Ele pode pedir a absolvição do réu? Ele pode sim. Então, no final, olha aqui comigo, cabe a absolvição e também não impede o juiz de não concordar com o Ministério Público, né? Eu dou aula sobre a inexigibilidade de conduta adversa e vejo muitas vezes o Ministério Público concordando sim com a acusação e pedindo a absolvição, porque ele não está atrelado a pedir a condenação. Bom, nesses interesses que eu trouxe aqui, o Ministério Público percebe que aquela absolvição ele pode pedir, né? Embora seja uma ação penal pública em que ele atue como órgão acusador. Então, eu trago aqui um julgado só para exemplificar, como eu disse, né? No processo penal e na pós-graduação, estudar julgados, entender os julgados é de extrema relevância e importância para vocês.
E aqui a condenação, diz aqui, o acórdão não pode persistir, baseado em mera presunção, porque a gente tem que ter autoria e materialidade comprovado, e o próprio órgão acusador, leia-se, né? O próprio Ministério Público reconhece a insuficiência de provas e pede, então, a absolvição do réu. Outro julgado, eu trouxe também aqui, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, por quê? Porque o juiz pode discordar e dizer, olha, Ministério Público, mesmo que nas suas alegações finais, né, voltando aqui, mesmo que nas suas alegações finais, você entenda que é caso de absolvição, eu sou o juiz da causa, eu verifico que existe materialidade e que existe autoria, não estou atrelado nem à acusação e nem à defesa, mas sim aos fatos narrados e às provas colhidas, e eu mantenho a condenação com base no ordenamento jurídico. Também trouxe um julgado para vocês aqui se basearem, né? Fiz um quadro aqui bastante interessante para vocês, na verdade, a minha tentativa foi ser o mais didática possível, em que eu tenho os pressupostos objetivos aqui, né? Que é a previsão legal, a tempestividade, e a gente falou da previsão dos recursos, de todos que tem, falamos da tempestividade, da forma de propor também, observância das formalidades legais. E nos requisitos, nos pressupostos processuais, recursais subjetivos, a legitimidade e o interesse, né? E agora nós vamos falar, então, dos efeitos dos recursos. Então, os recursos todos do processo penal possuem, têm a possibilidade de ter 4 efeitos, e aí quando a gente estuda a teoria geral do processo, e é por isso que a gente tem teoria geral do processo lá atrás, né, na graduação no primeiro momento, então a gente vai estudar o efeito devolutivo. Então todo o recurso, ele vai trazer e reabrir para o tribunal, quando tiver a previsão legal desse recurso, obviamente observada lá os pressupostos que já estudamos, toda a análise da questão. Então, sempre haverá um efeito devolutivo em todos os processos, ou seja, eu levo na questão, na horizontal, o recurso para o Tribunal de Justiça. O efeito suspensivo é o seguinte, então eu quero pedir que a decisão proferida, a decisão da qual eu recorro, né, porque pode ser proferida por um acordo, proferida por uma sentença, a decisão não surta efeitos até que se julgue a minha impugnação, a minha indignação, através do recurso que eu propus. Então, por exemplo, a decisão que condena o réu, eu apelo e peço, olha, a decisão que condena, por favor, não surta efeitos até que se julgue a minha apelação, porque eu não concordo. Então, o que ele faz, o efeito suspensivo, que é a segunda possibilidade de efeito de um recurso? Ele impede a eficácia da decisão recorrida. No processo penal, essa não é a regra, o efeito suspensivo. Então, na verdade, o recurso só terá esse efeito suspensivo quando a lei declara: este é um recurso que vai ser recebido tanto no efeito devolutivo quanto no efeito suspensivo. E cabe à parte pedir, muitas vezes até de maneira cautelar, que esse recurso seja recebido no efeito suspensivo. Então, por exemplo, eu tenho a condenação de um réu pelo Tribunal de Júri a 100 anos de prisão, tá? E aí que eu vou interpor um recurso porque eu quero a nulidade desse júri, porque existe uma nulidade ali clara, absoluta. Eu vou propor uma apelação. E eu peço ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, por favor, reconheça o efeito suspensivo a esse recurso, né? Então, se ele não possui, eu peço medida cautelar e faço, olha, presta atenção, ele não tem efeito suspensivo, mas eu peço que tenha efeito suspensivo. Então, por exemplo, o recurso em sentido estrito, em regra, ele não tem efeito suspensivo, ele tem um efeito devolutivo. Eu vou lá e peço o efeito suspensivo, posso ter ou não. Aqui eu trouxe um julgado, uma medida cautelar, que atribui efeito suspensivo a um recurso criminal. A pergunta que vem é, olha, o efeito suspensivo não é daquele recurso, né? Por exemplo, o recurso em sentido estrito. O MP pode propor um mandado de segurança para pedir que seja dado efeito suspensivo e um recurso, né? Então,
não foi recebida uma denúncia. Lembra que eu falei lá atrás? Eu vou pôr o quê? O que indefere uma prisão preventiva. Eu vou pôr um recurso em sentido estrito. O MP pode, então, ir lá e propor uma medida de segurança, um mandado de segurança para que não tenha, para que tenha, então, efeito suspensivo? E aqui vem a resposta, né? Mandado de segurança, leia, e resignação ministerial, concessão de efeito suspensivo a recurso criminal. Vejam, doutores, prestem bem atenção, por favor, olha, está escrito o que aqui? Impossibilidade do uso do mandado de segurança para efeito suspensivo, né? Então, súmula 604 do Superior Tribunal, ausência de direito líquido e certo, né? E diz, conforme preconiza a lei, a inicial deslogo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, né? E aí no final diz, no entanto, de acordo com a súmula 604, e aí eu leio para vocês a 604 aqui na tela, mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Ponto pacífico. O Ministério Público, para ter esse efeito suspensivo, não pode se fazer valer do mandado de segurança. Ou o recurso terá o efeito suspensivo, ou talvez uma medida cautelar, mas ele não poderá se valer, né? Aqui depois eu trouxe um ROC, que é um recurso em habeas corpus, que vocês certamente terão, que também está falando que não pode a interposição de recurso de mandado de segurança para obtenção de efeito suspensivo, né? Então, aqui eu trouxe um outro acórdão, que não cabe a nós ficar lendo para não ficar assim chato, né? Mas a aplicação de efeito extensivo de um recurso. Outro efeito aqui que a gente tem que estudar é o efeito regressivo, ou seja, a interposição faz que o próprio juiz que está recebendo o recurso, possa reapreciar. Então, por exemplo, eu tenho o efeito regressivo no recurso sentido estrito. O juiz pode reconsiderar, através do recurso em sentido estrito, em primeira instância, por isso ele interposto em primeira instância, que eu falei lá no nosso primeiro encontro. Ele pode reconsiderar o recurso em sentido estrito e aí proferir uma nova decisão. E ele vai ouvir também a outra parte. E ele vai fazer um recurso dele mesmo. Ou nos próprios embargos, se, por exemplo, ele tiver um erro quanto à dosimetria de pena, quanto à dosimetria da pena de multa, ele pode ter aí a possibilidade de ter um efeito regressivo. Visto devolutivo, suspensivo, regressivo, o extensivo. O que é o extensivo? Bom, quando eu recorro, eu réu e eu tenho um corréu, esse efeito vai repercutir também aos demais que não impugnaram. Então, se eu coloquei aqui um exemplo bastante simples, João e José são condenados por um furto qualificado por escalada, só João recorre e aí João é absolvido. Então, na verdade, desclassifica o crime para o furto simples, por exemplo, e também esse benefício, porque não foi mediante escalada, enfim, ele se estende a João que não havia recorrido. Lógico que não pode esse efeito ser quando for de caráter pessoal. Então, por exemplo, dei esse benefício porque o réu é maior de 70 anos. Se o outro não tinha 70 anos, esse benefício não se estende. Esse benefício só vai se estender se for de caráter objetivo, como, por exemplo, trazer um roubo qualificado para um roubo simples, trazer um homicídio triplamente qualificado para um homicídio duplamente ou um homicídio simples, né? Então, aqui eu trago um julgado para esclarecer, um julgado recente de 2020, alega-se em síntese a violação do 580, visto que deverá ser empregado o efeito extensivo dos recursos no processo penal, que prevê que no caso de concurso de agentes, a decisão que beneficia leia-se beneficiará os demais se a questão envolvida for de caráter objetivo, né? Tá aqui. E na espécie houve extinção da punibilidade da pena para um dos condenados e não houve reconhecimento da prescrição para recorrente, sem qualquer fundamentação, ou seja, aplica-se o efeito extensivo, e aí houve um recurso para aplicação do recurso extensivo, do efeito extensivo. Então aqui eu trago, como eu trouxe dos pressupostos recursais entre objetivo e subjetivo, né, e aí coloquei os objetivos como as formalidades legais, como a previsão legal, como a tempestividade, trouxe os requisitos subjetivos, os requisitos objetivos,
trouxe tudo aquilo. Aqui eu trouxe os efeitos possíveis dos recursos. O devolutivo todos têm, o suspensivo alguns têm, mas pode ser pedido se justificado e o magistrado ou o desembargador deverá fundamentar. O regressivo haverá sempre no recurso sentido estrito, nos embargos, quando o juiz puder reformar sua própria decisão. E o extensivo, quando for de caráter objetivo e se estender aos demais réus. Bom, findo isso, nesse nosso encontro, eu falo um pouquinho da reformácia aqui em Pejos, que é só uma observação, dizendo que quando eu recorro no tribunal do júri, o tribunal que recebe não pode piorar a situação da pena. Ele fica adstrito à pena fixada pelo júri, salvo se ele anular o júri e constituir um novo júri, que é a proibição da reformácio in pejos, né? Então, essa foi uma observação que eu trouxe aqui do Supremo, porque é a nossa jurisprudência que fala, né? E as divergências quanto à reformácio in melius mais prevalece que pode haver a reformácio in melius caso haja um recurso, né? Então, sempre o tribunal do júri causando aqui, eu trouxe um julgado do STF, um julgado do STJ, falando da reformácio in pejos. Se eu recorro de uma decisão, eu réu, já de 19 anos, não pode o tribunal me pôr 20, mas pode ele anular e constituir um novo júri e aí ter uma nova soberania. Tá? Isso é só uma observação para que fique aí de pós-graduação, né? Eu agradeço pela atenção de vocês, certeza que terão os recursos em espécie e aí entenderão o porquê dos pressupostos e porquê dos efeitos recursais, esse estudo aí nosso preliminar. Obrigada, e me coloco à disposição de vocês.